Irei falar agora sobre a ponte de diodos, né? Como foi citado em outro vídeo, é composta por 4 diodos, e o intuito da ponte é você passar de uma tensão que é alternada, que tem partes positivas e negativas, para uma tensão que tem apenas partes positivas, né? Aí esse processo a gente chama de retificação, por isso que outro nome para ponte de diodos é ponte retificadora. Você vai converter um sinal alternado para um sinal que não é mais alternado, né? É contínuo, no caso só tem partes positivas. A forma de organizarmos os diodos para conseguir, né, esse efeito é esse modelo aqui, né? Você organizando dessa forma, nesses dois pontos, conectamos a parte da onda alternada nesse segmento aqui, onde você tem os lados dos diodos, vai se concentrar o GND, terra, né? Ou o negativo, como preferir chamar, e esse outro lado, onde teremos os lados apontando aqui para a saída dos diodos, teremos a parte positiva da onda. Isso eu vou mostrar aqui, né, com os desenhos, como funciona a parte dos ciclos positivos e negativos, né, da onda. No caso aqui um exemplo de uma onda alternada, né? Essa aqui seria, o azul seria o pico da onda positiva. Aí eu vou fazer o desenho aqui, né, considerando na primeira parte positiva. Vamos supor que desse lado aqui a gente teria positivo, e desse outro lado aqui seria negativo, ou terra, chamado de negativo aqui, seria esse pico azul aqui. Aí certo, como já foi falado do diodo aqui, o diodo ele tem um sentido de condução. Esse é o lado positivo do diodo, esse é o lado negativo do diodo. Então a gente sabe que ele conduz sempre nesse sentido aqui. Então essa onda pico aqui positivo, ele ia, primeiro ponto, passar direto aqui para esse lado, seguindo o outro lado ele não ia passar, porque o diodo aqui tá no sentido que ele não conduz. Então nesse lado aqui a gente já teria positivo. Olhando para a parte pro outro lado, aqui temos o sinal negativo. Primeiro, esse lado aqui não passaria, porque também está invertido o diodo, porém nesse sentido esse é o lado negativo do diodo, então o sinal negativo passaria e viria até aqui. Então aqui teríamos negativo. E observando o outro diodo, também não voltaria, porque ele está no sentido inverso. Então no primeiro caso do pico positivo, esse lado positivo, esse lado negativo, então esse ponto aqui seria positivo, esse ponto aqui seria o negativo, ou GND. E olhando agora para o ciclo negativo da onda, o que vai acontecer, a gente vai inverter. Agora vamos olhar para esse lado sendo negativo e para esse lado sendo positivo, porque a onda agora se inverteu. Aí vamos olhar primeiro para esse lado negativo. Esse diodo aqui não passaria pelo sentido de condução, então o negativo só iria até aqui. Olhando o outro diodo, esse é o lado negativo do diodo, então o negativo passaria direto por ele, e aqui teríamos agora negativo. Olhando o outro lado, o positivo agora, olhando para esse diodo, não passaria por causa do sentido de condução. E olhando para esse diodo aqui, está do sentido correto de condução, então passaria pelo diodo
e aqui novamente teríamos positivo. Então, em ambos os momentos, nesse lado iremos concentrar o positivo e nesse outro lado iremos concentrar o negativo. E após passar pela ponte retificadora, o gráfico que teríamos partes positivas e negativas, agora você vai ter apenas os picos positivos. O gráfico ficaria algo desse tipo aqui. Aí, próximo passo. Certo. Nós temos picos, né? Aqui sempre positivos, né? Só que tem um detalhe. Para você conseguir usar a energia, não pode ter essa oscilação, porque vai interferir no funcionamento de alguns componentes. Então o ideal é que você se aproxime de uma reta, né? Aí, como eu havia citado, o componente que você armazena uma energia em um determinado tempo é o capacitor. Então, junto com a ponte de diodos, vamos colocar um capacitor. No caso aqui, em geral, é utilizado eletrolítico, por causa que a sua capacitância é maior do que os de poliéster. Então será um capacitor eletrolítico. Outro detalhe, capacitores eletrolíticos são polarizados, então temos que colocar ele no sentido certo. E o próximo detalhe é que quando a gente faz essa retificação de onda também, nós ganhamos uma certa tensão. Se você retifica uma onda, por exemplo, AC de 9 volts, quando você passar pelos diodos, ela não vai ter mais 9 volts, ela vai ter um ganho, porque esses 9 volts AC é um valor médio da onda, não seria o valor de pico. E para você conseguir dimensionar o capacitor, você tem que saber o valor de pico. Aí como é que a gente encontra esse valor de pico? Você pega o valor em AC da sua onda, multiplica por raiz de 2 e você vai encontrar o valor de pico da onda resultante aqui. E você compra um capacitor que tenha uma tensão maior, que resista a uma tensão maior. Então, por exemplo, se depois de retificado você tem aqui 25 volts, você tem que colocar um capacitor com mais de 25 volts, né? Por exemplo, 50 volts, 35 volts, mas que seja mais que 25. O ideal é que tenha uma folga entre o limite máximo e o seu capacitor, porque se acontecer um pico, o capacitor vai ser preservado. Aí voltando aqui, o primeiro passo a gente já fez, já transformou a onda que era parte positiva e parte negativa em parte só positiva. Após adicionarmos o valor, essa onda agora vai ter uma modificação nela, porque nesse ponto aqui, como não havia o capacitor, então a onda ia para o zero. Porém, com o capacitor agora, esse tempo de descarga aqui, ele reduz, ele cai mais lentamente, até o ponto que no próximo pico o capacitor ainda não se descarregou completamente. Aí o que a gente vai obter agora é o seguinte: após retificar o capacitor, ele vai gerar uma onda mais ou menos nesse tipo aqui. Agora, ao invés de termos vários picos, teremos algo nesse sentido aqui, porque o capacitor preencheu esses espaços aqui, que seriam quando a tensão zerasse. Só que aqui ainda temos uma pulsação. Para eliminarmos mais ainda essa pulsação cada vez mais, aí o ideal é você dimensionar o capacitor e reduzindo ao ponto que a sua onda resultante será apenas uma tensão contínua, sem picos, né? Aí esse efeito aqui, né, que ocorre
quando você faz essa retificação, recebe o nome de ripple. E quanto menor esse ripple são esses vales que vão criando, quanto menor o ripple, melhor a sua retificação. Aí, em geral, né, usa-se para cada 1 ampere 1000 microfarads. Né? Não é uma regra muito eficiente, assim, a melhor possível, mas já funciona a partir de 1000 micro para cada ampere. Então, se a sua onda, vier, por exemplo, de um transformador que tem capacidade de 1 ampere, você tem que colocar um capacitor com mais de 1000 microfarads para você diminuir esse ripple o máximo possível. E aqui aí eu tenho um exemplo prático, né, utilizando o transformador pequeno. Aí nesse momento, muito cuidado, porque já temos 220 volts aqui da tomada. Aí por enquanto está desligado. Temos um fusível aqui também, que é importante. Essa parte do capacitor não vou entrar muito em detalhe. O importante é a senoide que o transformador, aliás, está injetando aqui no circuito, né? No circuito temos 4 diodos, um N4007 e um capacitor de 1000 micros por 50 volts, que era um que eu tinha aqui. Aí, primeiro passo, vou ligar o circuito. Tenho certeza que não vou ocasionar nenhum curto-circuito, nem nada do tipo. Após ligar o circuito, né, não sabemos se está energizado ou não, pois não tem nenhum sinal luminoso. Aí primeiro, utilizando o multímetro digital, coloco na escala de medição AC. Aí vou aferir se está chegando tensão aqui AC. (11,65 volts AC. Essa é a tensão que está entrando após passar pela retificação. Agora eu vou medir qual é a tensão de saída, retirando primeiro o capacitor para não ter alteração. Sem o capacitor primeiro, a tensão de saída. Temos uma queda que foi para 9,95 e adicionando o capacitor, veremos que agora realmente vai funcionar aquela conta que eu falei. Você multiplicar por raiz de 2 vai ficar aproximadamente o valor de saída. (15,24 volts. Porque quando não temos o capacitor, como o multímetro ele mede, faz uma média, então essa média pode ser menor do que o valor de pico. Porém, quando adicionamos o capacitor, essa média ela aumenta, de tal forma que se aproxima do raiz de 2. E quanto maior a capacitância, maior você aumenta, né, essa possibilidade aqui da tensão se estabilizar no máximo possível, aqui do pico da fonte, né, de tensão. Então quando você faz essa retificação, né, a partir desse momento você já consegue utilizar, né, para fazer testes em circuitos. No caso aqui tem aproximadamente 15 volts, mas pelo capacitor ser de 11,6, aproximadamente 12 volts, o ideal é que o circuito alimente 12 volts no máximo, para ele ter uma folga normal ali de corrente, né, e de tensão. Aí em outro momento eu vou falar sobre
ligar o LED, né? Como calcular um resistor para você ligar o LED. No caso aqui, se houvesse um LED, né, nós conseguiríamos verificar, né, que a fonte já estaria ligada. Isso é a importância, né, de você colocar um LED no circuito para você identificar se está energizado ou não o circuito, né? No caso aqui, a respeito de ponte retificadora, é isso que eu tenho que falar e até o próximo vídeo.